Salve cheirosos do meu Brasil, beleza? Daniel na área. E hoje mais um vídeo de retrospectiva carioca, segundo episódio dos 4 que nós teremos. Feliz ano novo, primeiramente, a todos. Primeiro vídeo de 2019, né? E hoje falando sobre o Vasco. A temporada do Vasco que começou, né, fora dos gramados, com a eleição que tivemos no Vasco, né? Onde Eurico Miranda, que brigaria por reeleição, e Júlio Brandt, que era o candidato da oposição. Eurico venceu nas urnas, só que uma polêmica, com uma possível fraude levou a eleição para uma nova data. E Brandt e Eurico brigavam mais uma vez. Só que o vencedor, não sei o que deu até hoje, ninguém sabe. O vencedor acabou sendo nenhum dos dois. Alexandre Campelo se tornou presidente e é até hoje. Vou começar falando da Libertadores na equipe do Vasco. O Vasco começou a pré-Libertadores, né, por ter sido o sexto colocado no Brasileirão. No sorteio, o Vasco pegou o Universidad Concepción do Chile, um time desconhecido, e o Vasco mostrou que era mesmo, né? No primeiro jogo que fez na Libertadores, meteu logo um 4-0, garantido a vaga logo já no Chile, e vencendo por 2-0, só para falar que fez o segundo jogo mesmo, venceu por 2-0. Depois disso, uma pedreira, chora Wilstermann, pedreira só fora de casa, né? Porque em casa o Vasco meteu 4-0. Como o Jorge Wilstermann é um time acostumado com altitude, jogar fora de casa, né? Para o Jorge Wilstermann é sempre um pesadelo. Mas contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, o Vasco, mesmo com a boa vantagem, tomou 4-0. Foi para os pênaltis e venceu graças a Martin Silva, que pegou 3 pênaltis nessa partida e o Vasco se classificou. No grupo do Vasco ficavam o brasileiro também Cruzeiro, o argentino Racing e o chileno Universidad de Chile. Campanha horrível do Vasco, apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Das 3 derrotas, uma em casa para a Universidade de Chile, outra fora de casa para o Racing, onde perdeu por 4-0, onde não foi mais porque Martin Silva pegou 2 pênaltis, e uma dentro de casa para o Cruzeiro por 4-0. Mas agora um time que perde em casa por 4-0 vence o seu jogo mais difícil, que seria contra a Universidade de Chile, no Chile, e vence por 2-0. O Vasco foi eliminado da Libertadores na fase de grupos, mas como foi terceiro, foi para a Sul-Americana. Não adiantou nada, perdeu, foi eliminado para a LDU, perdeu o primeiro jogo fora por 3-1 e venceu em casa por 1-0, mas perdeu, né, a classificação. Estadual é a bola da vez. O Vasco, né, foi vice-campeão do Campeonato do Carioca, mas fez uma Taça Guanabara muito ruim, onde foi eliminado na primeira fase, né, onde só tinha o Flamengo, vamos dizer assim, para disputas, né, vamos dizer assim. O Vasco não se classificou para sempre na Taça Guanabara, mas classificou na Taça Rio, né, sendo o primeiro do seu grupo. Enfrentou o segundo colocado, Botafogo, mas foi eliminado. O Botafogo perdeu por 3-2, um dos jogos mais impressionantes, mais legais do Campeonato Carioca. Aliás, Botafogo e Vasco fizeram uma bateria de jogos importantes no Campeonato Carioca, uma bateria de jogos legais no Campeonato Carioca. Não é legal igual o Lédio Carmona falava, mas foi legal pra caramba mesmo. Nas semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco enfrentou o Fluminense, que vinha embalado de título da Taça Rio e tinha vantagem do empate pelo título da Taça Rio. O Vasco abre o placar com Giovanni Augusto no início do jogo, mas logo depois Gilberto cruza, Pedro faz 1-1. O Fluminense já se classificava com empate, mas no início do segundo tempo sornou essa marca de falta. Aí você pensa, Fluminense classificado, o Fluminense vai fazer a final. Não. Eu sou tricolor, então posso dizer muito com isso. Nunca acho que o Fluminense ganhou um jogo, a não ser que o juiz tenha apitado o fim do jogo. Aos 20 minutos, Paulinho, ainda na época no Vasco, Paulinho invade a área, na entrada da área, bate sem chance para Júlio César. Vasco vence, empata 2-2.
Bola pra lá, bola vem, bola vai. Fluminense e Vasco faziam um dos jogos mais legais também do Campeonato Carioca. Até que aos 49 do segundo tempo, Fabrício, na bola lançada, num lance irregular, recebe, chuta, faz o gol do Vasco. O Vasco na final. Na final do Carioca, o Vasco ia pegar o Botafogo. Não tinha vantagem do empate. E no primeiro jogo, no Engenhão, o comando de campo do Botafogo, que não quis jogar no Maracanã, né, por motivos, segundo o Botafogo, entre aspas, queria jogar na sua verdadeira casa. Se é verdadeira casa ou não, eu não sei, né? O primeiro jogo, o Botafogo já chegou com menos de um minuto abrindo o placar com um gol de Renatinho, numa falha bizonha de Paulão. Aliás, o Paulão vai ser um tema espetacular aqui. Mas aí ele, o artilheiro, um lateral artilheiro, Iago Pikachu, vira o jogo em menos de 5 minutos para a equipe do Vasco, 2-1 para o Vasco. Mas logo depois, 42 do segundo tempo, Marcinho, vaiado pela torcida Cruz, e Brenner faz cabeça, 2-2. Jogo muito bom, com defesa de Gatito, de Martin Silva até o final do jogo. Aos 48 do segundo tempo, a bola do jogo. Não do campeonato, mas a bola do jogo. Bola para a área, André Gil faz aos 48 do segundo tempo. Vasco 3-2. Vasco e Botafogo haviam se enfrentado 3 vezes no Campeonato Carioca. Se enfrentaram 4 vezes no Carioca, 6 no ano. Dessas 4 vezes se enfrentaram no Campeonato Carioca, 3 vezes o jogo foi resolvido pelo placar de 3-2. Ou seja, é muito gol, é muita bola na rede, é muita vibração. Cê é louco. Jogo de volta no Maracanã, Botafogo e Vasco entravam brigando pelo título. Vasco com a vantagem do empate, né? Obviamente deixava, vamos dizer assim, dava espaço, dava o campo para o Botafogo e jogaria nos contra-ataques. Foi o que aconteceu por uma tarde. Depois o Vasco conseguiu equilibrar até que aos 30 do primeiro tempo. Fabrício, herói da semifinal contra o Fluminense, é expulso numa entrada criminosa em Luiz Fernando. E é expulso. O Vasco começava a dominar o jogo mesmo com 1 a menos. E aí, 42 do segundo tempo, 0-0. Aquela nervosismo fica o time, né? Perdendo o jogo. Sabe como é que é? Léo Valência faz uma entrada, já tinha cartão amarelo, segundo amarelo expulso. Aí você pensa, já era, Vasco com 1 a menos já estava tendo vantagem, imagina com 10 contra 10 no caso, né? Então, mas aí o Botafogo continuou pressionando, e aos 49 do segundo tempo, quase 50, aquele famoso chuveirinho, né? Bola pra área pra todo jeito, pimpão, chuta, bate no zagueiro, sobra pro Carly, bota a bola no fundo da rede, balança a rede do Vasco e manda para os pênaltis. Nos pênaltis, ele, Gatito Fernandes, o goleiro do ano do Botafogo, pega o pênalti e dá o título pro Botafogo. Pega 2 pênaltis de Werley e de Henrique e bota o time com o título. Uma situação um pouco delicada pro Vasco no ano foi a situação dos treinadores, né? Já que o Vasco teve 3 treinadores no ano. Se você botar o Valdir Bigode que auxiliar 4, o Vasco abriu o ano com o Zé Ricardo. Depois de uma derrota por 2-1 para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Zé Ricardo pediu demissão alegando que não tinha opções no elenco, né, porque o elenco era intreinável, segundo o Zé Ricardo. Antes da parada da Copa, né, o Vasco contratou o Jorginho, que assumiu num jogo contra o Sport, onde o time venceu por 3-2. 10 jogos depois, o treinador é demitido. Aí veio Alberto Valentim, que começou muito mal no time do Vasco, com 4 derrotas seguidas. Depois conseguiu se recuperar e levar o time à fuga do rebaixamento, que é o tópico que a gente entra agora. Trocas no comando, obviamente o brasileiro não seria fácil para o Vasco. O Vasco começou com uma vitória em cima do Atlético Mineiro, por 2-1 no jogo, onde estava perdendo até os 42 do segundo tempo. E aos 53, com um pênalti em Pikachu, o time virou o jogo.
time sofreu muito, além dos treinadores, o time sofreu muito com perca de jogadores, já que a sua principal estrela no ano, Paulinho, foi vendido ao Bayer Leverkusen por um preço considerado baixo, né? Cerca de 20 milhões de euros. Considerado baixo se você comparar a vendas de jogadores como Vinícius Júnior, que muita gente diz que é o principal rival de Vinícius Júnior no século, no ano, né, da geração de 17 anos, geração sub-17, vamos dizer assim. Vasco teve alguns reforços no ano, como Luiz Gustavo, que vinha do Oeste, desconhecido, que se tornou bem conhecido da galera, né? Mas não por uma parte boa, né? Já vou falar sobre isso. Paulão saiu do time no meio do ano e os torcedores vibraram, né? Mas na minha opinião, por incrível que pareça, a saída do Paulão não foi tão boa assim pro Vasco. Mas um reforço foi providencial pro Vasco. E o nome dele é Maxi Lopes. Se alguém que foi fundamental para a fuga do rebaixamento da equipe cruzmaltina, esse homem é Maxi Lopes. Jogador que era conhecido por ter jogado no Grêmio. Aparentemente ninguém dava nada por ele, já que 33 anos ninguém dava muito por ele. Mas, meu garoto, que esse cara salvou o Vasco é brincadeira. O Vasco que vinha de alguns jogos ruins no Campeonato Brasileiro, como por exemplo o empate contra o Paraná, né, o rebaixado Paraná, que na época já era lanterna do campeonato e muito. Um jogo em casa contra o Fluminense, onde o Vasco tinha a vitória na mão até os 46 do segundo tempo, quando tomou um empate. Além de jogos, né, contra o Corinthians, quando sai na frente e toma uma virada de 4-1. E um clássico contra o Flamengo também, onde o time estava vencendo, até que o Luiz Gustavo faz o gol contra e dá um empate para o Flamengo. Tudo bem, é o Flamengo, mas clássico tem sempre aquele negócio, ainda mais quando você, né, a vitória escapa com um gol contra. Em 19 jogos, Maxi Lopes fez 7 gols e deu 5 assistências, sendo providencial para o time. Olha os cheirosos de todo o meu Brasil, fui!